Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, fazendo um estudo aqui do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, fazendo leitura e comentário, como já de costume, né. Nós vamos aqui continuar o capítulo 7º, né, que a gente vem discutindo, que é o Bem-aventurados os pobres de espírito. Como dissemos na última apresentação, a gente dividiu aqui em duas partes, tá? O capítulo. Hoje nós vamos ler e comentar a segunda parte, concluindo esse capítulo, né, de bastante relevância aqui para a gente. E onde nós paramos, né, agora ficou para nós o item 11, né, que a gente começa, começa as instruções dos espíritos aqui nesse capítulo, né. Então, o título dessa instrução é o orgulho e a humildade, né. Quem nos trouxe essa mensagem foi Lacordaire em Constantina, 1863, né? Que nos traz essa mensagem, né? Vão ter alguns questionamentos, né, que o espírito faz para a gente, né, esse mentor espiritual. E ele nos traz uma mensagem, né, para nos encorajar a seguir o caminho do bem, né, o bom caminho. O que ele diz, né? Ele diz que a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós, né? Quando a gente encarna, a gente esquece essa qualidade moral, né? Muitas vezes a gente já tem até desenvolvido essa qualidade, mas quando a gente encarna, a gente acaba esquecendo elas, né? Ela. É... E nós poucos seguimos o exemplo dos que foram dados, né? A gente teve alguns exemplos do passado aí de humildade, né? Mas a gente prefere utilizar aí e seguir, né? Exemplos de pessoas orgulhosas. Esse que é acaba sendo o nosso vício aqui enquanto encarnado, né? Nós tivemos vários exemplos, né, de humildade, né? No entanto, é inerente ainda à nossa evolução espiritual que a gente utilize exemplos e siga exemplos de orgulho, de a gente entende que os mais favorecidos são os que estão melhores, e nem sempre é assim, né? E esses exemplos, o maior deles que nos foi dado, foi o exemplo dado por Jesus Cristo, né? Ele foi o exemplo máximo de humildade, né, que passou aqui no planeta. E nós temos uma grande dificuldade de seguir as palavras dele, os ensinamentos dele e as atitudes dele, né? Porque ele não só nos ensinou, como ele também praticava muito a humildade, né? E sem a humildade, a gente não pode, não consegue ser caridoso com o próximo. Então, muitas vezes a gente se acha caridoso porque ajuda alguém, mas não tem humildade. Se a gente não tem a humildade, a gente não consegue ser caridoso na acepção da palavra mesmo, na caridade verdadeira, pura, tá? Eu tenho até algum exemplo, né? Por exemplo, alguém vai lá e ajuda o próximo, faz uma ação social, e aí quer fazer uma filmagem, por exemplo, para colocar numa rede social, né? O que a gente está fazendo com isso? A gente está, na verdade, sendo orgulhoso, né? A gente está tendo aquela atitude lá de ajudar o próximo, mas está querendo divulgar, né? Essa ação que nós estamos fazendo. Esse orgulho já ele tira totalmente a verdadeira caridade, né? E aí, esse mentor espiritual ele até nos mostra, ele tem uma passagem que ele fala, né? Sem a humildade, nós nos enfeitamos de virtudes que não possuímos, né? É, porque a gente acha, né, que está fazendo bem, que está fazendo a caridade, mas esse orgulho não nos deixa enxergar a verdade das coisas, né? E o que mais que ele nos fala, né? Que o orgulho é o terrível adversário da humildade, né? Porque se Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos, as riquezas dele eram recompensa dos seus méritos, né? E na verdade é o contrário, né? Muitas vezes a gente nessa encarnação tem maiores condições financeiras ou tem maiores títulos, né? Mas é para aprendermos a lidar com isso também, né?
a gente tem essa possibilidade, né, que aparentemente pode nos enganar, né, achar que a gente está merecendo aquilo, e na verdade é mais uma etapa da nossa evolução, né? Então, muitos, né, na época de Jesus, né, achavam que esses títulos, essas riquezas eram a recompensa de méritos, né, que adquiridos. E, e a sua essência, na verdade, a essência de quem está nessa situação hoje é muito mais pobre enquanto espírito de quem está menos favorecido financeiramente, né? E aí o orgulho desses era tão grande, né? Que quando perdiam essas coisas, né, materiais, né, ficavam com menos condições materiais, ou perdiam títulos, eles acusavam Deus de injustiça, né? Eles achavam que Deus tinha cometido alguma injustiça com eles. Veja a que ponto chega o orgulho do ser humano, né? De achar que Deus está sendo injusto ou, não, ou está favorecendo alguém em relação a outro, né? E aí depois ele faz algumas perguntas, como eu disse no começo aqui, né, que nos gera algumas reflexões, né? Que ele pergunta, né, uma delas, né? As riquezas são por acaso eternas, né? Ele faz essa pergunta aqui pra gente, né? Porque se fosse eterno, ok, aí a gente teria a ideia de quem é rico, quem tem melhores condições, é porque está sendo favorecido por herança espiritual e tal, mas não é verdade, né? Porque quando morremos fica tudo aqui, né? A gente já sabe disso, fica os títulos, a riqueza, fica tudo aqui. Basta a gente desencarnar, a gente retorna ao mundo espiritual e estaremos todos lá na mesma condição, né? E quem teve uma vida de orgulho e sem humildade aqui, com certeza vai estar numa situação muito pior do que quem foi humilde aqui, respeitou o próximo, né? E seguiu as leis de Deus. E aí ele nos fala uma coisa que é bem impactante, né? Ele fala, e se ainda te sepultas no teu orgulho, né? Se na hora da morte ainda nós estamos orgulhosos, né? Ele fala, então eu te lamento, porque serás digno de piedade no mundo espiritual, né? Porque muitos ainda perto do desencarne, ainda tem aquele orgulho, né? Falta de humildade e tudo. Esses ficarão numa situação bem complicada quando retornarem ao mundo espiritual, né? E aí, ele faz uma colocação para os orgulhosos, né? Ele fala, orgulhosos, que fostes antes de ser de nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Porque talvez nesse momento você esteja numa condição diferente, né? Ele, na época em que Jesus estava aqui, eram os nobres, os poderosos, né? Mas talvez em outra encarnação ele pode ter sido mais humilde do que o seu servo mais humilde, o seu último servo, né? No entanto, todos os homens são iguais na balança divina, né? Somente as virtudes nos distinguem, né, aos olhos de Deus. Então, na verdade, não são títulos nem riqueza que vai nos aproximar mais de Deus e nos aproximar de obter a evolução espiritual pretendida, né? Que na verdade são os humildes, os puros de coração que vão conseguir ficar mais próximos de Deus, né? E o que nos distingue aos olhos de Deus são de fato essas virtudes. E todos os espíritos são da mesma essência. Todos os corpos são feitos da mesma massa. Então os títulos, os nomes, em nada modificam a gente, né? Ele até fala pra gente, né? Que se todos nós estivéssemos despidos, sem roupa, por exemplo, todos somos iguais, né? Então o que nos modifica são coisas materiais, são roupas, são atributos, né? Então nada que a gente vai levar do além-túmulo é o que de fato nós precisamos nos preocupar. E não são esses adereços, vamos assim dizer, que nós temos aqui durante a encarnação, que vão nos dar a felicidade prometida, né? Após o desencarne, né? Mas sim a caridade e a humildade, que são os títulos de nobreza que nós vamos carregar para a vida espiritual, né? E nós sofreremos muitas, né?
humilhações, julgamentos dos homens, mas a gente deve suportar de forma corajosa, né, essas humilhações, porque assim seremos reconhecidos humildes e estamos reconhecendo, né, que só Deus é grande e todo-poderoso. A gente tem a submissão a Deus vai nos mostrar o quanto nós deixamos o orgulho de lado e nos tornamos humildes. Então não é o julgamento, a humilhação de um irmão que está hoje encarnado, cego aqui pela matéria, que pode nos tirar do prumo, nos tirar do verdadeiro objetivo que a gente vê aqui na encarnação, que um deles é aprender essa qualidade moral da humildade e deixarmos de ser orgulhosos, né? E aí, né, por fim, ele nos questiona mais uma coisa e faz um pedido, né, o nosso irmão espiritual aqui. Ele nos questiona, né? Será preciso que Cristo volte novamente à Terra para ensinar os homens as suas leis que eles esquecem? Né? Olha o tamanho de faltas que a gente comete, né? Se a gente parar para pensar, é verdade. Será que Jesus precisa voltar à Terra para nos ensinar de novo? Ele já nos ensinou e a gente teima em não aprender, né? A gente já sabe o que é o certo, o que fazer, o como fazer, mas ainda assim a gente não faz e deixa isso passar, né? É, então ele faz esse questionamento aqui para a gente, tá? Se Cristo precisa voltar novamente à Terra para que a gente aprenda as leis de Deus, né? Aprenda a viver da melhor maneira possível. E aí ele faz mais um questionamento que é muito reflexível, eu diria, né? Que é ele nos pergunta assim: e será que Deus nos concedesse essa graça, né? De Jesus voltar aqui à Terra? Será que nós não o renegaríamos de novo? Será que a gente, por conta do nosso orgulho, não acreditaríamos que é ele? E de novo nós julgaríamos ele aqui se ele tivesse encarnado novamente? Acho que é muito forte essa reflexão, né? Porque talvez se ele tivesse aqui entre nós novamente, né, encarnado, nós mais uma vez é, não acreditaríamos que ele é o Filho de Deus, é o mensageiro, né, da, das leis e de como conseguirmos exercer as leis, né? E talvez duvidaríamos dele, da sua benevolência, né? Então, olha só que coisa, né? Talvez a gente não tenha evoluído quase nada em 2000 anos, né? Porque ainda hoje, se Jesus encarnasse aqui, muitos, ou talvez até a maioria, iriam acusar ele de blasfemo, como foi feito lá, os fariseus fizeram na época dele, né? Talvez nós faríamos isso novamente hoje, o acusando, e claro, hoje a gente já não ia pregar numa cruz, né? Fazer tudo aquilo que foi feito lá, porque eram costumes da época, mas talvez nós julgaríamos de outra forma aqui, mas o julgamento seria o mesmo, né? E se a gente parar para pensar, isso não está muito distante mesmo, né? Não sei se resolveria tanto Jesus encarnar novamente aqui, né? Por causa da nosso atraso aqui, e principalmente, né? Que é o que o capítulo nos mostra aqui, por causa do nosso orgulho, né? E por fim, né? O nosso irmão espiritual faz um pedido, né? Ele fala para nós: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingirei o rumo da verdade e não duvideis da bondade de Deus. Acho que esse é a parte final aqui, esse pedido dele. Para nós, né? É um pedido parece simples, mas muito complexo, né? Que para sermos generosos e caridosos de verdade, sem ostentação, termos humildade, esquecermos o orgulho, né? E nunca duvidar da bondade de Deus, que isso é ser verdadeiro cristão. Tá? Seguindo aqui o nosso capítulo, né?
A gente tem uma mensagem de um outro mentor espiritual, que é Adolfo. Ele é um bispo de Alger. Ele escreveu em Marmande 1862, né? A mensagem para gente. Ele também começa fazendo uma reflexão aqui, fazendo algumas perguntas para nós, né? O que ele pergunta, né? Eu acho que a própria pergunta, acho que esse é o ponto tanto do nosso irmão espiritual anterior quanto desse, né? As perguntas que são feitas para nós, né? Eu tenho certeza que eu e todos aqui que estamos, né, estudando, estamos ouvindo aqui, sabemos as respostas, né? Mas o quão é difícil a gente colocar em prática, de fato, é, aquilo que Jesus nos ensinou, né? Acho que não tem nenhuma pergunta dessas que são feitas, essas reflexões, né, que a gente não saiba qual é o correto, qual é a verdade, né? Vejam só, a primeira pergunta dele, né? Homens, por que lamenteis as calamidades que vós mesmos amontoastes? A gente já sabe que tudo que a gente está passando é resultado de coisas que fizemos no passado, de faltas do passado, né? Que é oriunda de lei de causa e efeito. A gente está aquela máxima, né? A gente está colhendo aquilo que plantou, né? Então a gente não vai ganhar louros por ter cometido faltas no passado, né? Então a gente já sabe a resposta disso, né? A gente já sabe que tudo que a gente passa, as provas, as expiações que a gente está passando no planeta aqui durante a encarnação, são muito é muito do que a gente mesmo plantou, né? É só a gente pegar a história do planeta, né? De guerras, de fome, né? Em muitos lugares que até hoje acontece, a gente já sabe qual é a resposta disso, né? É... E aí ele fala, né? Vou ler de novo, né? Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes, né? E aí ele fala, desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Quer dizer, se a gente tivesse seguido já há 2000 anos, não sei quantas encarnações cada um teve nesse período aqui, mas se nós tivéssemos seguido tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, a gente já estaria numa situação muito diferente, né? Então, né, ele traz mais algumas informações. E aí ele faz outra pergunta, né? Não podereis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com orgulho? Então ele faz um questionamento, né? Como é que a gente pode ter a verdadeira benevolência, né? Mútua benevolência, um praticar e pensar e exercer o bem com o outro, se a gente ainda tem orgulho, né? Porque o orgulho, na verdade, é o que destrói, né? As relações. Um quer ser melhor que o outro, um quer ter mais posses que o outro, um quer ter o que o outro tem. Então, na verdade, tudo que a gente acaba praticando de ruim, de mal, ele está baseado no orgulho que ainda a gente possui. É, e aí ele nos dá a resposta aqui, que é muito forte para mim, que é o grande ponto do que o nosso irmão espiritual nos diz. O orgulho é a fonte de todos os nossos males. Isso resume todo o mal do planeta. O orgulho é a fonte de todos os nossos males. Todos os nossos males são gerados pelo nosso orgulho. É, todo o mal que nós praticamos, que ainda temos em nós, é oriundo do orgulho. E aí ele nos dá a receita. E para destruir o orgulho, nós só temos um meio. Ele não dá uma única. A gente tem uma única receita aqui para destruir o mal. Para destruir o orgulho, né? Que é a causa de todos os males. Tomai a lei do Cristo por regra invariável a vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Então, se a gente for resumir todo o mal do planeta, ele está baseado no orgulho, que é a fonte de todos os males aqui do planeta. Se a gente pratica o mal, ainda é por causa do nosso orgulho. E qual é a receita para acabar com o mal do planeta? Tomar as leis do Cristo por regra variável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. O que ele quer dizer aqui? Que ou a gente rejeita, né, as leis de Cristo, tem muitos ainda que não acreditam e muitos que não seguem os ensinamentos de Jesus, né? Ou tem alguns ainda que interpretam a seu favor.
Por isso que ele chama rejeitado, ele fala, né, rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque às vezes eu quero que o próximo pratique, né, cumpra as leis de Deus e pratique os ensinamentos de Jesus, né. Mas eu, quando chega na minha vez, eu não pratico. Então eu interpreto de uma forma que fica adequada para eu me enganar, achando que eu estou, de fato, exercendo, executando tudo aquilo que Jesus nos falou. E é uma grande mentira, a gente está se enganando, a gente está mentindo para nós mesmos. É mais fácil a gente aceitar as nossas falhas e tentar mudar, tentar melhorar, do que ficar se enganando, achando que a gente está. Ah, não, eu estou seguindo todas as leis de Jesus. Talvez a olhos de outros a gente pode estar até seguindo, mas e lá dentro, lá nós com nós mesmos, né? Será que de fato nós estamos seguindo? Será que a gente não está dando um jeitinho para parecer que a gente está seguindo? É... Será que em pensamento eu de fato estou seguindo aquilo que Jesus nos ensinou? Será que eu estou pensando bem para aquele que efetivou aí alguma coisa ruim para mim, efetuou um mal para mim? Será que eu estou seguindo as leis de Deus na íntegra? Acho que vale essa reflexão, tá? Talvez se a gente já tivesse fazendo tudo isso, isso serve aos que pensam estar fazendo, né? Porque já é um grande passo a gente entender que não estamos fazendo. Se a gente já estivesse fazendo tudo certinho aí, tudo que precisa ser feito, a gente não estaria encarnado aqui no planeta. Ou a gente estaria num mundo espiritual, num lugar bem melhor, a gente estaria encarnado num planeta mais evoluído, tá? Na escala dos mundos aí, coisa que a gente já discutiu, mas em outras ocasiões. Mas a gente não estaria num mundo de provas e expiações aqui, onde a gente já sabe que o mal se sobrepõe ao bem, né? Então, nós acharmos que nós estamos fazendo tudo certo, que a gente segue as leis de Deus e segue os ensinamentos de Jesus, é mais um ato de orgulho nosso. É de não nos percebermos, não enxergarmos de fato que nós estamos ainda precisando de muito estudo, muitas atitudes diferentes, muitos pensamentos diferentes, né? Então esse pode ser considerado mais um ato de orgulho, pensar que está no caminho certo, onde na verdade a gente não consegue perceber as nossas próprias falhas, tá? E aí ele continua, né, que se pensarmos a consideração que se dispensa às pessoas, à medida é, pelo peso do ouro, né? O que ele fala, né? Se a gente tem a falha, né, de considerar mais alguém que é rico, mais alguém poderoso, né, do que quem é mais humilde, mais simples, que a gente, devido ao nosso atraso aqui, a gente tem a mania, talvez, né, de admirar e de dar mais valor para quem é mais rico e quem é mais poderoso, tem títulos, né? E é uma grande falha, né? Porque além da gente estar fazendo parte disso, né? De também estar pensando que quem tem mais posses aqui na encarnação é mais importante ou tem mais valor, né? A gente está atrapalhando ainda esse outro espírito, que é orgulhoso, a enxergar o orgulho dele. Porque como eles vão corrigir seus defeitos se nós mesmos acabamos inflando o ego deles? A gente tem que pensar sobre isso, porque muitas vezes é, nós somos mais humildes do que alguém, né? Mas nós mesmos fomentamos o orgulho de alguém, exacerbando algo porque ele tem mais posses aqui materiais, tá? E a gente está cometendo tantas falhas quanto eles, porque eles têm orgulho e a gente também está nutrindo o orgulho deles. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? É... E quando, né, o orgulho atinge seu extremo, né, alguém muito orgulhoso atinge o seu extremo, o que Deus faz, né? Quando a gente vê alguém que está lá naquele, nós vemos vários exemplos, né? A gente vê assim pessoas até na televisão, artistas, né, que tem aquele grau de superioridade, né? E esse é o maior indício, esse que o irmão espiritual passa pra gente aqui, que ele está muito próximo da queda, esse espírito. E às vezes a gente não vai enxergar aqui, né? Pode ser numa próxima encarnação, pode ser no mundo espiritual, porque Deus sempre pune os soberbos.
Então, quanto mais soberbo estiver o espírito, mais próximo da queda ele está. Tá? Então, ele fala, então quando a medida está cheia, Deus vira de repente, a queda é mais terrível ainda para quem está com essa soberba, né? E quanto mais alto estiver elevado, maior a queda. Tá? Então, mais ele vai sentir, mais ele vai ser punido. Né? Mas é punido pelas suas próprias atitudes. Mas Deus, né, na sua infinita misericórdia, ele nos dá o remédio aí, né? O remédio para esse mal, né? Ele manda os mensageiros, esse espírito que fala com a gente aqui é um deles, né? Esse irmão espiritual. Ele manda os espíritos que já se foram, e aí que entra o espiritismo, né? Esses espíritos que já se foram se comunicam com a gente, né? Eles voltam aqui para nos recordar dos nossos verdadeiros deveres. Porque eles sabem o que acontece com os soberbos, os orgulhosos, quando desencarnam. E nos trazem essas informações que o Evangelho nos traz, e mesmo outras obras que a gente tem conhecimento, que a gente faz os estudos aqui na Liga, tudo, de quão fica complicada a situação desses espíritos ao retornarem ao mundo espiritual, né? Então esses espíritos que voltam aqui para nos ajudar, para nos dar informações, né? Eles nos lembram, né, que os poderosos da Terra se abusaram de autoridade e ficaram orgulhosos, enfim, serão obrigados a obedecer seus servos lá no mundo espiritual e que a caridade, a humildade deles, enfim, sejam os verdadeiros títulos que eles tenham, tá? Então eles vão ter que passar por isso em algum momento, tá? Se eles humilharam alguém, passaram do ponto aqui durante a encarnação, né? Porque eles tiveram a oportunidade de ser poderosos e não souberam lidar com isso, eles vão ter que servir os seus próprios servos, tá? No mundo espiritual, em outra encarnação, mas eles vão ter isso para aprender de fato essa questão de humildade, tá? Por fim, né, do capítulo, a gente tem uma última mensagem, essa eu vou ler aqui, ela é curta, tá? E ela talvez não tenha muita interpretação a ser feita, ela é mais direta, né? Ela, por ser mais curta, tem a leitura já nos passa toda a informação que a gente precisa, né? Então, qual que é o título aqui, né? A missão do homem inteligente na Terra. Essa mensagem foi escrita aqui pelo mentor espiritual Ferdinando, é um espírito protetor, ele se auto-intitula como espírito protetor em Bordeaux, 1862, tá? O que ele nos diz, né? Não vos orgulheis por aquilo que sabeis. Só um parênteses antes. Aqui é uma mensagem para falar sobre o grau de inteligência do homem encarnado aqui, tá? Ele fala, não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus nos deu desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo serve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens, bem dotados, se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumentos de orgulho
e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe que ela mesma lhe deu. Acho que a mensagem mostra pra gente, né? Ela é autoexplicativa. Se Deus nos deu a inteligência para ajudar, né, no desenvolvimento e na evolução de outros espíritos que ainda estão mais atrasados, e não para utilizarmos em benefício próprio. Tá? E esse, para finalizar aqui, seria mais um ato de orgulho, onde deixaríamos, nesse caso, a humildade de lado. Tá? Então, vamos ser humildes, vamos fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, o nosso orgulho. Cuidado para não fomentarmos, né, o orgulho de terceiros, tá? Vamos tentar seguir as leis de Deus, seguir os ensinamentos de Jesus, que sempre foi humilde e sempre nos ensinou que a verdadeira caridade depende da humildade. Tá? Que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos. Espero que todos tenham aprendido algo, né? Assim, cada leitura que a gente faz do Evangelho, a gente aprende um pouquinho que a gente consiga aprender já é bastante aqui para nossa encarnação. Graças a Deus, fiquem todos com Deus.